Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um direto, mais uma conversa com uma nutricionista da nossa equipa, que colabora aqui com o Centro de Nutrição. Já sabem que estes sobre algum assunto para que consigam colocar em prática. Vamos só fazer aqui um pequenino compasso de espera. Ainda não são bem 9 horas. A nossa conversa está marcada para as 9. Se não estiveram atentos ao nosso stories, temos feito estes diretos, já temos cá a nossa nova cara da equipa. Olá, Diana, boa noite. Olá, boa noite a todos e obrigada pelo convite para trazer aqui um tema de que tanto gosto e é na área na qual vou intervir, sobretudo no Centro Bem Me Quero. Obrigada pela oportunidade. De nada, vamos só esperar aqui um compassinho de espera, a ver se conseguimos ter mais pessoas aqui. São bem 9 horas, não é? Claro, claro, ainda faltam 10 minutinhos, sim. É isso. Pronto, estava a dizer aqui a quem chegou há pouco tempo. Podem deixar aí nos comentários onde é que são. Se já costumam assistir aos nossos diretos, já sabem que estamos abertos para vocês colocarem as vossas questões, que no fim a Diana responderá. Então, se não tivermos oportunidade, depois eu encaminho para ela e ela responderá com todo o gosto. Pronto, vamos ver se entretanto entram mais pessoas, não são bem 9 horas. Já sabem que estes diretos são mais curtos, não é? Com o intuito de vocês saírem daqui a saberem um pouquinho mais sobre o que falámos, conseguirem colocar algumas dicas que trazemos aqui também em prática, no vosso dia a dia, desmistificar alguns mitos e, no fundo, vocês também ficarem a conhecer a nossa equipa, que acho que é importante criar esta relação para que também vocês se sintam mais confiantes em virem ter connosco e pedir ajuda para tentar resolver algum dos vossos problemas. Como a Diana disse, ela atua em várias patologias e uma delas vamos falar hoje, as perturbações no comportamento alimentar, mas não só. A nossa Diana é recém-chegada à equipa e também atua em patologias como a nutrição renal e oncológica. Mas pronto, hoje vamos nos centrar primeiro nas perturbações no comportamento alimentar, que é um tema bastante vasto. Vamos tentar aqui reduzir algumas coisas, não é, Diana? Sim, sim, sim. Especificar um bocadinho e vamos começar pelas perturbações de uma forma muito geral mesmo, mas depois o foco será mesmo a ortorexia nervosa. Vamos perceber, aliás, se é uma perturbação do comportamento alimentar, se já é considerada e ver aqui algumas questões particulares que acho que são do interesse de todos, porque acho que é algo que começa a ficar cada vez mais generalizada, esta preocupação com a alimentação. Claro. Diana, antes disso, como és uma recém-chegada à nossa equipa, uma cara nova, acho que é importante as pessoas conhecerem aqui um bocadinho, não é? Se quiseres falar um bocadinho do que é que achas importante as pessoas saberem sobre ti, acho que é Claro, uma ótima forma de começarmos. claro, claro. Eu trabalho em nutrição clínica desde 2015. Comecei por atuar nas doenças metabólicas, obesidade, dislipidemia, portanto colesterol elevado, hipertensão. Depois fui-me aprimorando mais na área do emagrecimento e hipertrofia. Posto isto, há poucos anos comecei a interessar, e claro, durante esta intervenção em doenças metabólicas, isto a nível hospitalar, também foi aí que desenvolvi a minha prática a nível de doença renal. Mais tarde, no ano passado, tive a oportunidade de estar novamente no São João, onde estive na área de oncologia, portanto, toda a minha intervenção foi sobretudo em doentes oncológicos. E daí veio esta experiência um pouco mais recente. No entanto, ali a partir de 2022, 2023, finalmente abracei a área que tanto gosto, que é a área do comportamento alimentar perturbado e perturbações do comportamento alimentar. Áreas que já me diziam muito há muito tempo, aliás, o meu trabalho de licenciatura já foi sobre esse tema e atualmente com as formações que tenho feito, com os conhecimentos que tenho acumulado, tenho conseguido atuar mais nestas áreas, onde pretendo de uma forma geral apaziguar esta relação com a alimentação que se tem vindo a complexar cada vez mais, não é? Isto para dizer de uma forma muito simples, porque quando falamos de perturbações de comportamento alimentar estamos a ir um pouco mais além, estamos a falar de doenças psiquiátricas, não é? Mas é esse o meu foco, não priorizar aquilo que deve ser proibido, aliás não há proibidos nas minhas consultas,
mas sim priorizar aquilo que deve entrar com equilíbrio, com compaixão e sempre com uma visão muito gentil sobre a alimentação e sobre nós mesmos. É isso que eu pretendo que as pessoas que me escolhem para as acompanhar, que pretendo que desenvolvam. Claro que sim. E então, como o nosso tema é sobre as perturbações do comportamento alimentar, e antes mesmo de entrarmos na ortorexia, o que é isto o que são estas perturbações do comportamento alimentar, de forma simplificada, né, que já vimos que é um tema complexo, e como é que elas se podem manifestar assim de forma generalizada? As doenças do comportamento alimentar, portanto, segundo os manuais DSM-5 e CID, são doenças psiquiátricas, portanto, sempre envolvidas com pensamentos um tanto ou quanto obsessivos, comportamentos e emoções disfuncionais sobre a alimentação, peso corporal e imagem corporal. Não quer dizer que todos estes estejam presentes em todas as doenças do comportamento alimentar, mas se pensarmos nas clássicas, na anorexia nervosa e na bulimia nervosa, que acho que são aquelas que, em que as pessoas pensam, quando pensam em perturbações do comportamento alimentar, surgem, realmente há esta preocupação acaba por surgir, aliás, esta preocupação com o peso e com a forma corporal e, portanto, as restrições que surgem sempre com este intuito de melhorar a forma corporal e de encontrarem a imagem corporal que tanto procuram, que nem sempre acontece, claro. E, portanto, acaba por haver, de uma forma geral, manifestam-se por restrições, por compulsões alimentares, por um certo descontrolo, certo não, uma compulsão é sempre caracterizada por um descontrolo alimentar, não é? E que depois andam sempre entre polos, não é? Em que os alimentos começam a ser categorizados em bons ou maus, de uma certa forma, e portanto os polos acabam por existir porque ou há um excesso ou há uma restrição, isto se falarmos nas clássicas de anorexia nervosa e bulimia nervosa. E acaba por trazer preocupações excessivas com estas questões, acaba por trazer isolamento para estas pessoas e claro que isto impacta necessariamente quer a sua saúde mental, quer o seu bem-estar social, porque acaba por levar aqui a um certo isolamento e sofrimento das próprias pessoas. Isto falando das perturbações do comportamento alimentar antes de entrar na ortorexia nervosa, claro. Sim, sim. E agora sim, como o nosso foco é esse, podemos até começar por isso. Então, é ou não a ortorexia uma perturbação do comportamento alimentar? Contra aquilo que é a minha opinião, que vale o que vale, ainda não é considerada uma doença do comportamento alimentar. Tem sim uma perturbação, aliás, tem sim traços com os quais se cruza e pode coexistir com doenças do comportamento alimentar, nomeadamente com a anorexia nervosa. Com a bulimia é mais a preocupação pelo corpo, com a anorexia relaciona-se mais pela restrição alimentar. Contudo, quando pensamos nos objetivos destas restrições que se tornam cada vez mais excessivas, no caso da anorexia, o objetivo é sempre a redução poneral, a perda de peso. No caso da ortorexia nervosa, o que a distingue da anorexia, de uma forma muito generalista, obviamente, é mesmo o facto de esta restrição existir para alcançar uma saúde plena ou evitar doenças. Surge muitas vezes também em estados de saúde de doenças crónicas e, portanto, o objetivo é alcançar sempre uma alimentação mais pura possível. E, portanto, claro que pode ocorrer uma redução ponderal, mas não é propositada. Ela ocorre porque há uma restrição com o objetivo de se obter uma pureza quanto àquilo que se come, quanto à forma como os alimentos são preparados, como são cozinhados, a própria compra, a própria aquisição dos alimentos. Há toda uma preocupação, há toda uma preocupação patológica com a alimentação e com tudo o que rodeia esta alimentação e a forma como se come na ortorexia nervosa. Portanto, não há ingestão de alimentos preparados por outras pessoas. Claro que isto é um crescendo, não começa logo assim, não é? Começa apenas por uma preocupação ligeira com aquilo que se come e depois vai crescendo e vai se tornando realmente uma preocupação patológica para com aquilo que se come, que acaba por se tornar obsessiva para estas pessoas que têm esta condição, a ortorexia nervosa. Não sei se Quais é que são os claro, principais? Sim, sim, sim. Acho que sim. Também se alguém tiver alguma dúvida, pode sempre deixar o comentário que nós tentamos sempre explicar de outra forma. Falando então na ortorexia, qual é que são os principais ou os primeiros sinais de alerta que a pessoa acaba por ter, ou por apresentar, neste caso?
será a melhor palavra, se calhar. Claro, claro. De uma forma geral, as pessoas que sofrem de ortorexia nervosa não veem isto como um problema, não é? Acabam por desenvolver comportamentos que estão em sintonia com o seu eu e são uma extensão da sua própria essência, como como estas pacientes muitas vezes caracterizam. E, portanto, quando passam esta preocupação com a alimentação, de serem mais saudáveis, quando isto passa para o lado de lá, para os familiares e para os amigos, inicialmente não é assim, não é visto como algo problemático, não é? Passa a ser visto como algo problemático quando não consomem alimentos preparados por outras pessoas, refeições preparadas por outras pessoas, quando evitam eventos sociais porque sabem que não sabem como é que aquela refeição foi preparada, passando aqui em redundância. Depois começa a existir também alguns sentimentos de culpa, vergonha, ansiedade, que são geradas à volta destas situações e, portanto, acaba por culminar no isolamento e mesmo muitas vezes conflitos com os familiares e com os amigos, porque são situações difíceis de compreender, não é? E, acima de tudo, há uma categorização entre alimentos bons e maus, alimentos proibidos ou permitidos, que vai para além da sua composição nutricional. Compreende também se são alimentos orgânicos, se são alimentos biológicos, e a restrição começa a ser cada vez maior, por isso realmente há aqui um crescente destes problemas e acho que é este o ponto em que os familiares e amigos podem perceber que existe aqui algo que não é normal. É quando realmente se isolam, quando geram problemas, quando, por exemplo, em eventos sociais ou em eventos familiares, inclusivamente, se recusam a comer aquilo que foi cozinhado por outras pessoas, isto é altamente problemático e é altamente difícil de compreender. Para aquela pessoa ela está a cumprir e está a aliviar aquele pensamento obsessivo porque está a cumprir aquele desígnio para o qual se propôs, que é ter uma alimentação cada vez mais saudável, mas os familiares não entendem desta forma, como é óbvio, porque não é um comportamento, já é um comportamento disfuncional, não é? E, portanto, eu acho que surge mais esta atenção e esta tomada de atenção de que algo não está bem quando este isolamento começa a surgir, porque quando não é, eu tenho que ter esta alimentação porque é uma alimentação saudável, para evitar problemas de saúde ou para agravar problemas de saúde que eu já tenha, até aí se calhar não é visto como problema, mas a partir de um determinado momento em que há uma excessiva preocupação e um isolamento, eu acho que passa a ser detectado facilmente pelas pessoas que são mais próximas destas pessoas. Já vamos à parte do papel da família e dos amigos, que eu acredito que tenha que ter aqui um grande suporte para ajudar estas pessoas. Gostava só de perguntar primeiro, a nível do desenvolvimento da ortorexia, que fatores é que podem estar em causa para uma pessoa começar a desenvolver esta patologia? Se é que lhe podemos chamar patologia, não é? Sim, mais condição, porque não é. E o facto de não podermos chamar ainda uma doença do comportamento alimentar é mais essa a questão, é devido à indefinição que existe quanto à própria definição da doença, quanto aos próprios critérios de diagnóstico. Ainda não há um consenso quanto a estes fatores e, por isso, muitas vezes esta condição passa despercebida de outras pessoas, nomeadamente no mundo do fitness, portanto passa despercebida porque é aquela procura de alimentação saudável e pura, a alimentação limpa, é um termo muito utilizado por estas pessoas e, portanto, passa muitas vezes despercebida nestas situações. E os fatores são vários. Apesar do conhecimento ainda ser pouco, já se apontam alguns fatores, nomeadamente a cultura ocidental, o facto de já ter existido uma doença, uma perturbação do comportamento alimentar no passado ou presente, porque ela pode coexistir com bulimia nervosa ou com anorexia nervosa, inclusivamente pode coexistir com outras doenças psiquiátricas, como a perturbação obsessiva compulsiva. Aliás, é com a doença com a qual partilha mais características comuns. Os meios de comunicação social acabam também por difundir muito esta preocupação excessiva com a alimentação, com o facto de ter pesticidas, químicos. Na verdade, tudo são químicos, a água é um químico, não é? Portanto, há aqui uma comunicação ineficaz daquilo que é uma alimentação saudável, equilibrada e completa, que é o que a nossa Roda dos Alimentos nos diz. Em casos de cancro, as pessoas também ficam muito preocupadas, portanto, doença oncológica, não é? Ficam extremamente preocupadas com o que podem comer, porque, na realidade, estas pessoas estão num sofrimento extremo em que procuram o melhor para evitar a progressão daquela doença e, quem sabe, até curar a doença, não é? Que muitas vezes ocorre. Então, ocorre muitas vezes nestes casos. Também é um fator de risco para a indústria do fitness, do emagrecimento, como já referi. Depois, de uma forma geral, há traços da personalidade que também podem conduzir a esta condição, nomeadamente o perfeccionismo, a ansiedade, a insatisfação corporal. Apesar de não ser este o objetivo final, também pode levar a isso.
do que é mais conhecido e aqueles que têm maior prevalência, por incrível que pareça ou não, é que realmente ela está mais presente nos utilizadores de redes sociais e que têm um determinado tipo de feed em que mostra mais áreas do fitness, de alimentação super saudável, super restritiva, porque é sempre aquele salmãozinho ou frango com os brócolos e com a batata doce, não é? Portanto, aquele extremismo, que acaba por ocorrer aquele extremismo e as pessoas do lado de cá acabam por perceber que deve ser sempre assim, de alguma forma. Está também associado a maior nível educacional e socioeconómico, porque naturalmente os alimentos orgânicos são os que são mais caros, não é? E o educacional também permite saber mais acerca da alimentação saudável, acerca de nutrição e, portanto, também é algo que está muito associado. E depois, os profissionais de saúde são aqueles que são mais afetados e, em especial, os estudantes de nutrição. É um comportamento que se vai agravando ao longo da licenciatura, com o aumento do próprio conhecimento. E isto chega a ser 4 vezes superior o risco de ter uma ortorexia nervosa num estudante de nutrição comparativamente a estudantes de outras áreas da saúde. E se falarmos nas redes sociais, que falei há pouco, estamos a falar de uma prevalência de 28%, portanto não são valores baixos, não é? E dentro dos estudantes da área de nutrição temos 52% para as meninas e temos 32% para os rapazes, portanto temos aqui uma prevalência sempre ligeiramente superior no género feminino. Ainda há pouco falaste... Claro, associada à preocupação, à obsessão patológica com a alimentação, não é? Associada a todos esses fatores, estes são aqueles fatores de risco que mais se vão apontando. Mas mesmo assim o conhecimento ainda não está tão aprofundado quanto isso. E isto, deixa-me só acrescentar, peço desculpa por ter interrompido, porque as próprias ferramentas de diagnóstico são inúmeras e não estão, só as mais recentes é que estão realmente em consonância com aquilo que é a ortorexia nervosa, com o desenvolvimento das investigações que foram sendo feitas, não é? Para se chegar a uma boa ferramenta agora, houve muitas outras a serem feitas antes, não é? E devido a isto tudo é muito difícil de diagnosticar e de perceber sobre o que estamos perante, porque lá está, os critérios de diagnóstico não são claros ainda e daí haver esta falta de consciencialização, inclusivamente por parte dos profissionais de saúde, em reconhecer que têm à frente uma pessoa que tem um comportamento disfuncional com a alimentação. Só quer ser saudável, portanto, e isto torna muito difícil tratar esta pessoa atempadamente, quando não há esta clareza acerca do que é a ortorexia, porque não existe uma definição clara sobre isto ainda, é uma preocupação excessiva e patológica com a alimentação, mas tem que haver mais do que isto, não é? E os próprios critérios de diagnóstico, daí ser altamente desafiante para profissionais que não estejam dentro da área a reconhecer, porque isto nem sequer está definido. Lá está, o DCM-5 que eu falei há pouco é um manual que define com muita clareza quais são os critérios de diagnóstico que a pessoa tem que preencher para poder ser diagnosticada com determinada doença do comportamento alimentar. E a ortorexia nervosa não consta neste manual, que deveria constar. Não deveria ser, como muitos autores defendem, um subtipo da anorexia, porque a anorexia preocupa-se sempre com o peso. Isto só para dar aqui mais um certo grau de profundidade sobre o quão complexo ainda é este tema e sobre o quão ainda há para investigar e para se saber. Desculpa. Não, claro que sim. Fizeste bem em acrescentar, fizeste bem. Há pouco falaste no papel da família e dos amigos, né, que muitas vezes não compreendem porque é que aquela pessoa não pode comer a comida que nós fizemos, ou porque é que não pode ir sair connosco porque não sabe o que é que vai comer. E isto também sendo lá está, uma condição que afeta a saúde mental, que tipo de suporte é que estas pessoas precisam? Porque lá está, elas também podem reagir um bocadinho de afronta com essa pessoa. Ok, tu não comes a minha comida porque não é? Exatamente. Estás a cozinhar em casa e até só uso coisas que são saudáveis. Exatamente, porque é que tu não queres comer? Ou seja, também aqui acaba por se calhar de haver aqui uma afronta com a própria família e com os próprios amigos. Que tipo de suporte é que se pode, ou que tipo de auxílio se pode prestar a estas pessoas que já estão neste tipo de condição? Precisamente gera-se esse conflito inicial, depois há que haver ali algum entendimento e muito diálogo para perceber que entre a pessoa que tem a condição e entre as pessoas que a acompanham, quer amigos ou familiares.
e perceber que aquilo realmente é um problema para a pessoa e a partir daí oferecer acolhimento, basicamente, apoio emocional e tentar redirecionar para profissionais especializados, porque realmente a família não vai conseguir fazer muito para além de dar suporte e apoio emocional. E, portanto, passa muito por, inicialmente, haver este diálogo, perceber que a pessoa não consegue ultrapassar essa questão, que é um problema para ela comer uma refeição preparada por outra pessoa, porque não foi ela a prepará-la, não sabe como é que foi preparada, a não ser que ela controle e que esteja envolvida no processo de confecção e vá dizendo como é que quer que aquela alimentação seja, como é que quer que aquela refeição seja preparada, não é? Só desta forma é que ela vai participar, isto já num grau extremo, obviamente, isto não é logo à primeira, não é? E, portanto, tem que haver este diálogo inicial e depois tem que haver um redirecionamento para os profissionais de saúde adequados, porque a pessoa em si dificilmente reconhece que isto é um problema. A não ser quando, claro, começam a existir sinais físicos, sinais físicos de perda de peso excessiva e fraqueza, falta de energia, porque começam por restringir determinados alimentos, mas chegam a um ponto que restringem grupos alimentares completos, como o grupo dos hidratos de carbono, o grupo da carne, do peixe, que não tem problema nenhum, não é? Temos veganos, temos vegetarianos, mas a restrição não é feita pelas razões corretas, não é? É feita por um extremismo, por uma visão extremista que tem em relação à alimentação. E, portanto, passa muito por isto, por perceber que há ali um problema que não é um problema que não é normal, perceber que há ali um problema, que precisam de ajuda externa e aqui tem que intervir uma equipa multidisciplinar, composta por psiquiatria, psicologia e nutrição, obviamente. Cada um desenvolve o seu papel e nenhum de nós substitui o outro. E, portanto, passa muito por isto, por este apoio inicial, entendimento, apoio e depois redirecionamento para os profissionais adequados. Claro, como tu referiste ao longo desta conversa já várias vezes, nem sempre é a própria pessoa com esta condição que dá conta do que é que está a passar. Enquanto na tua experiência ou no que tu tens aprofundado neste tema, podes dizer que é mesmo a parte da família e dos amigos que muitas vezes dão conta do problema em si, não é? Muitas vezes sim, a não ser que a pessoa comece a ter, lá está, estes sinais físicos de falta de energia, de falta de concentração. Quando isto tudo começa a surgir, eles poderão sozinhos procurar ajuda, mas inicialmente vão procurar ajuda para resolver aqueles problemas, mas não estão prontos para abdicar dos comportamentos disfuncionais que foram adotando. Portanto, requer aqui muito trabalho, requer um acompanhamento a longo prazo, porque eles procuram resolver aqueles problemas sem perceberem que o que está a causar aqueles problemas são as restrições a que se estão a impor. Não sei se me faço entender. Sim. Altamente problemático. Daí ter que entrar a psicologia e a psiquiatria em simultâneo, porque lá está, eu não consigo fazer o papel do psicólogo, nem pretendo, nem tenho competências para, nem da psiquiatria, e portanto tem que entrar os dois, tem que entrar uma equipa multidisciplinar, portanto tem que ser uma abordagem holística. Aliás, quanto ao tratamento em si, se já me posso adiantar aqui um pouco, Filipa, quanto ao tratamento em si, como não há nada padronizado, também não há nenhum tratamento padronizado, não há guidelines, não há orientações, não há nada preciso e, portanto, o que se fala e o que se recomenda é que haja este tratamento holístico, que abranja as várias áreas e que cada um vá trabalhando as suas componentes para conseguir levar esta pessoa a adotar uma alimentação cada vez mais equilibrada, fazendo um pouco as pazes com alguns alimentos e abrindo cada vez mais o leque da alimentação que tem, que até àquele momento se tornou altamente restritiva. Claro, e também como já referiste atrás, os meios de comunicação caem muito em extremismos. De que forma é que... Sim. O que também não ajuda, não é? O que também não ajuda. Estas pessoas, lá está, procuram cada vez mais esse estilo de vida, o que acaba depois também por piorar a sua condição. O que eu te perguntava agora é... Diz. Não, só estava a concordar contigo, desculpa. Pronto, o que eu te perguntava agora era se existe alguma forma saudável de promover uma alimentação equilibrada para não haver estes extremismos, para as pessoas não caírem tanto nestas patologias, neste caso de forma geral, né? Nestas condições de comportamento. Sim, existe. E antes disso, deixa-me só acrescentar, porque aqui na parte do tratamento, só para complementar, muitas vezes o que são sugeridos são medicação para ajudar, portanto, fármacos para ajudar com estes
com estes pensamentos obsessivos que estas pessoas muitas vezes se veem envolvidas. E claro que estas pessoas não aceitam, porque não é algo que seja natural, não é algo que seja puro, não é? Aceitam mais facilmente uma psicologia, ali através de terapia cognitiva ou comportamental, e depois quando passamos à nutrição, quando passamos à alimentação propriamente dita, de uma forma muito geral, passa por promover uma alimentação cada vez mais variada, completa e equilibrada, mas sempre partindo de um lugar de acolhimento. Nunca partir de um lugar de tens que fazer, tem que ser, tens que melhorar, porque isto não vai ajudar absolutamente nada à pessoa. A pessoa tem que se sentir compreendida, tem que haver muita empatia nesta relação, porque tem que ser entendido tudo o que levou até àquele momento, até ela desenvolver esta condição, para que depois se possa atuar nas direções certas e realmente ajudar esta pessoa. E, portanto, dizer que deve ter uma alimentação equilibrada é dizer muito pouco. E existem duas abordagens, que são aquelas que eu vou utilizando mais, que são a alimentação intuitiva e consciente, que ajuda a que estas pessoas comecem a ver os alimentos de outra forma para além da sua composição nutricional, para além dos químicos que estas possam conter, não é? Este tipo de abordagem ajuda a que estas pessoas vejam a alimentação como como algo cultural, como algo familiar, não é? Nós reunimos as pessoas à mesa para celebrar, para comunicarmos, para falarmos, portanto, ver os alimentos para além dos seus nutrientes e da sua composição nutricional pode ser também uma forma de regulação emocional, desde que não seja a forma preferencialmente escolhida, obviamente, mas todos nós temos os nossos momentos em que escolhemos um alimento de conforto, em stress, tédio, seja o que for, para nos apaziguar determinadas emoções. Agora, esta nunca pode ser a única via, porque depois estas pessoas também têm ansiedade e se há muita restrição, em dado momento também há o extremo oposto que ocorre. Atenção, também acabam por ter, não digo as suas compulsões, mas os seus excessos alimentares. E, portanto, há que focar aqui, portanto, no prazer que a alimentação também fornece, porque este também é um papel da alimentação, fornecer prazer, fornecer satisfação alimentar, não está ali apenas para preencher necessidades nutricionais e energéticas. É aí que caímos no erro quando vemos os alimentos apenas pela sua tabela nutricional, não é? E, portanto, ir desconstruindo aos poucos esta dicotomização que se criou com os alimentos, de bons ou maus, saudáveis ou não saudáveis, porque numa alimentação equilibrada há e pode e deve haver espaço para todos os tipos de alimentos. Claro que há contextos adequados mas isso tudo parte da pessoa perceber cada vez mais os seus sinais internos de fome, de saciedade, de satisfação e de ir apaziguando esta relação que tem com a alimentação. Isto é um trabalho que pode durar meses, obviamente, não é? Numa consulta que se desconstrói. E eu elenco aqui dois dos princípios que não são regras da alimentação intuitiva, que gosto particularmente e que acho que fazem todo sentido na ortorexia nervosa. Falamos não só em fazer as pazes com os alimentos, que é um dos princípios, mas também em desafiar a polícia alimentar, portanto, aquelas crenças rígidas que se vão construindo, aquelas críticas internas, ir substituindo por outro tipo de pensamentos, e lá está, desconstruir a ideia de que se eu como um alimento que é menos interessante do ponto de vista nutricional já vou ter uma doença. Muitas vezes existe esta relação linear que não é nada linear, não é porque como um alimento isolado que vou desenvolver uma determinada doença. E depois, já disse, aliás, já me fui adiantando, fazer as pazes com os alimentos do ponto de vista de neutralizar os alimentos em que todos eles têm o mesmo valor moral. Porque dizer que um alimento é bom ou mau, estamos-lhe a dar um valor moral. E depois, se comemos alimentos bons, somos boas pessoas. Se comemos alimentos maus, isto na ortorexia nervosa e noutras doenças do comportamento alimentar, somos pessoas más ou somos pessoas boas. Portanto, desconstruir este valor moral e que, acima de tudo, aquilo que comemos não nos define enquanto pessoas. Não define o nosso valor, não define se somos bons, se somos maus, se fomos perfeitos ou não. Aliás, foi a perfeição que nos trouxe às doenças do comportamento alimentar, não é? Nomeadamente aqui na ortorexia nervosa, não é? Foi a busca e a procura dessa perfeição que adoeceu esta doença, que adoeceu esta relação que as pessoas tinham com a alimentação. E, portanto, é desconstruir todos estes mitos, todas estas crenças, todas estas regras que as pessoas foram criando e que se foram impondo, que vem muitas vezes das redes sociais e dos meios de comunicação, é certo, vem porque surge uma notícia isolada a dizer que determinado alimento está carregado de pesticidas, não é? E depois não há um contexto naquilo, não é? Não é contextualizado. É um alimento, mas que é numa determinada zona do globo. Isto não quer dizer que depois todos os alimentos tenham esta contaminação, não é? De pesticidas, toxinas, seja o que for.
Portanto, tem que haver esta desconstrução e este apaziguamento. Isto faz muito parte do trabalho da nutrição, é certo, mas também da psicologia, como é óbvio, não é? Não sei se foi claro quanto à abordagem da parte da nutrição. Sim. Agora, falando então de um modo geral novamente, a nível das perturbações do comportamento alimentar, como isto, há muitos extremismos a nível das redes sociais e das televisões, dos meios de comunicação em geral até, que estratégias é que podemos deixar aqui que podem ajudar a criar uma boa relação e uma relação equilibrada com a comida, para que não chegamos a este ponto das pessoas entrarem nestes tipos de condições que depois podem ser difíceis de resolver para elas próprias e até no seu seio familiar, no seu seio social, não é? Passa muito por fazer uma limpeza. Primeiro perceber que o problema está ali, não é? E isto ocorre mais uma vez com a ajuda não só de profissionais, mas também de amigos e de familiares. Perceber que, por exemplo, nas redes sociais, que há páginas que realmente que são extremistas, que é um culto ao corpo desmesurado, não é? Que só aquele corpo, só aquela forma corporal é aceitável, porque depois também acaba por haver uma certa insatisfação corporal, não só na ortorexia nervosa, não é tão patente, mas sobretudo nas outras patologias, na bulimia e na anorexia nervosas. E, portanto, passa por fazer aqui uma limpeza destas redes sociais, portanto, termos um feed positivo, por assim dizer, não é? E, ao mesmo tempo que fazemos esta desconexão com este tipo de páginas, com este tipo de hashtags de Fitspo, por exemplo, fazer também um acrescento de páginas positivas, de páginas que acrescentem realmente uma boa relação com a alimentação, que promovam realmente o equilíbrio e que tudo é possível estar presente. Passa muito por esta limpeza, mas para isto a pessoa tem que ter uma introspecção muito grande, não é? Perceber o que é que está ali no seu feed, uma limpeza, e com isso nós profissionais também podemos ajudar, obviamente, porque muitas vezes não é logo visível, não é? Sobretudo se a pessoa tentar fazê-lo sozinha, mas perceber muito no que é que, para que é que se direcionam aquelas páginas, não é? Se são extremistas ou se vão primando pelo equilíbrio, não é? Passa muito por isso. Quanto às notícias, quanto aos jornais, quanto aos meios de comunicação social, não há muito que se possa fazer, não é? Não podemos desligar a televisão, não podemos enviar um e-mail a dizer que não podem passar este tipo de notícias, não é? Isso passa muito pelo trabalho que é feito em consulta para que a pessoa perceba que depois não pode generalizar as coisas daquela forma e tem que perceber que essas notícias vão existir sempre, não é? Mas que não é por o consumo daquele alimento isolado, por muito que tenha pesticidas, que isto vai acontecer, porque se houver uma variação na alimentação, eu tinha uma professora na faculdade que dizia que a dose está no veneno, não é? Ou melhor, o veneno está na dose, aliás, e portanto se houver uma variedade alimentar e um equilíbrio, acabamos por não concentrar nenhum veneno, permitam uma expressão, porque de facto é aqui que está a base, é sempre, sempre, sempre no equilíbrio. E este equilíbrio é muito difícil de encontrar, não é? É o caminho do meio, no fundo. É tirar a pessoa dos polos em que se encontra e ajudá-la a encontrar o seu caminho do meio. E este caminho do meio vai ser diferente para cada uma das pessoas. Quer naquilo que recebe em termos de feed, quer naquilo que recebe em termos de notícias, não é? E, inclusivamente, há situações às quais é exigido ou é pedido, depende depois do profissional, obviamente, à pessoa que se desconecte temporariamente das redes sociais, porque não está a ser absolutamente, não está a acrescentar nada de bom, não está a ser nada positivo, não é? E, portanto, por vezes é necessário que exista esta desconexão até que a pessoa se estabilize emocionalmente e depois possa retornar a estas páginas, às redes sociais e fazer então esta limpeza já com o crescimento que tenha sofrido durante o seu tratamento. Claro. Só para terminar, Diana, tens alguma outra coisa que queiras e que aches importante acrescentar agora na mensagem final, digamos assim? Sim, aliás, algumas coisas, se me permites, Filipa, estamos dentro do tempo? Sim, claro que sim. À vontade, Diana. Pronto. De uma forma geral, e só para sumarizar, portanto, começa muito por trabalhar aqui a conexão com os sinais internos de fome, saciedade e de satisfação. Portanto, saber respeitá-los, perceber que a alimentação realmente também tem o papel de nos dar prazer e que não está nada de errado com isso, independentemente da nossa forma corporal.
Depois combater esta mentalidade da dieta, não é? Da cultura da dieta que foi surgindo, que prima pelas dietas restritivas e que descentraliza os alimentos que dão prazer, ou então só se pode comer o alimento que dá prazer, que é um alimento tendencialmente. É isto que se pensa, não é? Porque eu posso ter prazer a comer uma couve também, mas associa-se este prazer sempre a um alimento pecaminoso, a um alimento mau, não é? E, portanto, perceber que este consumo destes alimentos também pode ocorrer, independentemente da forma corporal ou da doença que a pessoa tenha. É que contextualizar e saber encarar esta relação que tem com a alimentação e com a própria mesa de outra forma. E aqui surge a alimentação consciente, não é? A pessoa comer com atenção, dedicar atenção à preparação das refeições, é certo, mas não de forma obsessiva. Portanto, trazer esta atenção, mas para trazer o prazer de volta à mesa e não trazer apenas a culpa que surge quando se come um alimento que não está dentro da lista que se poderia comer, por exemplo. E isto requer, claro, livrar-nos cada vez mais do julgamento e da crítica interna que está sempre associada a estas condições. Depois, aprender formas mais equilibradas e saudáveis de lidar com as emoções, que não seja apenas e só através da comida, não é? E para isto existem os profissionais de psicologia, obviamente, que ajudam muito nesta questão. Perceber que muitas vezes aquele alimento traz conforto naquela hora, mas na hora seguinte já não está lá o alimento e, portanto, já não se tem o conforto. Portanto, tem que haver medidas mais eficazes para ajudar a lidar com os vários tipos de emoções que todos vamos tendo, não é? Promover a aceitação corporal, não há um corpo ideal, não há um peso ideal, isto não existe, não é? Há diferentes formas, há diferentes pesos e todos eles estão bem, desde que a pessoa esteja saudável. Claro, não estou a falar de pesos excessivamente altos, nem de pesos excessivamente baixos, obviamente, estou a falar de pesos numa gama normal. E isto leva necessariamente à prática de compaixão, e compaixão não é termos peninha de nós mesmos, não é nada disso. É percebermos que determinados momentos são difíceis e que são difíceis de contornar, mas ao mesmo tempo tentar encontrar uma solução para sair deles, mas de uma forma e de um lugar positivo, partir sempre de um lugar positivo, não é? E depois não usar, não é? Aqui evitar comparações, aqui entram as redes sociais novamente, evitar aquele fat talk que muitas vezes, isto generalizando, não é? Para o comportamento alimentar perturbado e perturbações do comportamento alimentar, porque é muito normal as pessoas comentarem o corpo alheio, comentarem a forma corporal alheia, já estás com uns quilinhos a mais, olha, agora emagreceste, estás mesmo bem. Isto tem que se evitar, a pessoa está bem se estiver bem, mas não tem que ser pelo seu peso corporal ou pela sua forma corporal. E está muito normalizada esta conversa de fat talk, de como hoje, mas amanhã já entro em dieta, do género, eu hoje estou a pecar, mas amanhã já me vou punir, já vou para o ginásio 3 horas. Não estamos, não temos que nos castigar, o nosso corpo sabe voltar ao normal, é só voltar à rotina, mas também Nem não há 8, nem 80, não é? Exatamente, exatamente, sair deste 8 ao 80, exatamente. E depois também olhar para o exercício físico de uma forma positiva. Algo que me acrescente, que seja positivo, que eu gosto, e não porque eu me vá punir e vá querer libertar toxinas ou queimar calorias, não é? Isto tudo acaba por passar aqui e terminar numa nutrição gentil. Esta nutrição gentil pode ser assim uma expressão um pouco estranha à partida, para quem não conhece, mas no fundo o que diz de uma forma muito simples é que nós temos que comer de forma a alimentar a nossa vida social, o nosso bem-estar emocional e não só o nosso bem-estar físico. Porque a saúde é isso mesmo, não é? É um bem-estar completo, físico, social e emocional ou mental. Portanto, esta nutrição gentil abrange todos estes três parâmetros que são extremamente importantes. E depois, claro, sempre que possível, ter os profissionais adequados a trabalhar connosco e ter, porque não praticar, ou melhor, estar envolvidos em grupos de apoio de pessoas que passam pelos mesmos problemas. E isto vem muito da autocompaixão, perceber que não estamos sozinhos a enfrentar estes problemas, porque muitas vezes as pessoas isolam-se também por este motivo, porque pensam que são as únicas que estão a passar por aquele problema, e ver que há outras pessoas que partilham as mesmas dificuldades, os mesmos desafios com a alimentação, é altamente apaziguante. A pessoa sente-se tranquila, ok, eu não E sou o único motivador que também, estou a não é? passar por isto. E motivador, porque Normalmente, depois ajudam-se quando está num grupo, e partilham, exatamente, exatamente. E fica aqui até um repto, não é? Para um apoio comunitário, para algo que possa surgir aqui no Centro Bem Me Quero, pode ser algo bastante interessante, desenvolver estes grupos de apoio entre pessoas que partilhem as mesmas dificuldades,
que pode ser bastante positivo, isto sempre dirigido com os profissionais e orientado pelos profissionais adequados, obviamente. Por fim, indo à tua pergunta, não é? O que acrescentar, para além desta definição de saúde que já fui falando, não é? Que diz muito sobre aquilo, sobre a forma como temos que estar perante a vida e sobre a alimentação. A alimentação cumpre vários papéis, não só apenas de nutrir, mas também cultural, social, emocional, familiar, por aí em diante. Mas terminaria mesmo com isto, que cultivar uma relação alimentar que seja equilibrada é um processo contínuo e altamente individual. O que é equilibrado para mim pode não ser para a pessoa ao lado, não é? E por isso é que a intervenção que se faça a nível tanto de nutrição como de psicologia tem que ser altamente personalizada. Nunca pode ser algo que seja transversal e que possa passar a todas as pessoas, não é? E é isto que é desafiante na nutrição comportamental e é por este e por muitos outros motivos gosto tanto desta área. E, portanto, isto passa muito por abandonar padrões rígidos, extremistas e reconectar-nos realmente com os nossos sinais reais físicos, mentais e emocionais e dar as melhores respostas que podemos encontrar através desta ajuda. E, portanto, focar sempre no autocuidado, no prazer também e promover uma alimentação que nutre o nosso bem-estar físico, social e emocional. E, portanto, deixar só uma mensagem para alguém que nos esteja a ouvir e que precise desta ajuda, que fique completamente à vontade para nos enviar uma mensagem, para tirar as suas dúvidas, os seus receios, perceber se, inclusivamente, se eu sou a pessoa adequada para os acompanhar, mas procurar ajuda é o primeiro passo, de facto, e também é o mais difícil. Mas a partir do momento que se começa essa jornada, é um caminho sem retorno, porque realmente a pessoa começa a encontrar outros caminhos para além dos polos para se conseguir relacionar com a alimentação. E claro que ninguém, ou melhor, nem todas as pessoas vão alcançar o mesmo bem-estar com a alimentação. Não é? Isto não é igual para todos. Há pessoas que ficam que se redirecionam de determinada forma e encontram a sua paz da sua maneira, e isto, mais uma vez, para elencar que não pode haver comparações, nem na recuperação de doenças do comportamento alimentar pode haver comparações, não é? Porque cada um traça o seu caminho e desenvolve o seu caminho, e por isso é que tem que ser altamente individual. Estes grupos de apoio são importantes para perceber que não estão sós, para perceber que podem ter ali uma fonte de apoio, mas sempre tendo cuidado de evitar ao máximo possíveis comparações, porque senão isto gera depois uma pressão, mas ao contrário, no sentido de esta pessoa já evoluiu desta forma, eu também tenho que evoluir. Nada disso, cada pessoa tem a sua evolução e olharmos sempre para o progresso, a partir do momento de onde partimos e até onde chegamos, e nunca procurar o que outra pessoa conseguiu alcançar, porque isto é altamente injusto, não é? Altamente injusto e perturbador, no fundo. E no fundo também valorizar as pequenas vitórias, não é? Porque neste caminho que é longo, é sempre crucial, não é? E dá outra força para a pessoa, não é? Não só cantar vitória, entre aspas, não é? No fim do processo, mas cada etapa que uma pessoa consiga superar-se a si própria já é mais um passo à frente, já tem que estar contente por isso próprio, porque foi como tu disseste muito bem, o primeiro passo é o que custa a dar, e é preferível dar 2 ou 3 pequeninos do que um grande e depois ter um processo, e se nós não queremos, como é óbvio, e a própria pessoa muito menos, não é? Exatamente, eu com este tipo de patologias ou condições não estabeleço objetivos propriamente ditos, isso nunca o faço, não se pode fazer esse tipo de promessas, obviamente, aliás, em qualquer patologia, não é? Isso não se pode fazer porque nunca sabemos como é que vai ser a evolução da pessoa. Mas mais do que isso sim é importante, é quando estamos um bocadinho já mais à frente, como tu disseste, e muito bem, quando a pessoa se sente algo em baixo, com baixa autoestima e que pensa que não está a evoluir ao ritmo que deveria estar e que já queria estar mais à frente, é relembrá-la do ponto de partida. E ela perceber que nunca mais vai voltar àquele ponto de partida, ou melhor, pode voltar, há recaídas, obviamente, mas que num processo em que esteja a evoluir, não é? Mesmo que seja com avanços e retrocessos, que isto vai acontecer sempre, perceber que já evoluiu, já deu pequenos passos na sua recuperação, não é? E isto é que é importante, como tu disseste, ir celebrando sempre as pequenas vitórias
e não pôr a escada demasiado alta, porque senão nunca mais lá chegamos, não é? E é isto é uma batalha muito grande com pessoas com estas patologias, porque elas querem passar daqui para aqui em pouquíssimo tempo, deixa-me pôr isto no campo de visão, em pouco tempo, não é? Ou então não querem e querem ficar aqui durante mais algum tempo, porque ainda não aceitam que têm que recuperar e que é uma condição que não lhes traz bem-estar a nível nenhum, não é? Mas a partir do momento que aceitam esta recuperação, é sempre patamar a patamar e não estar a pensar naquele patamar que está lá alto e que é difícil de alcançar e que nem sabemos se vamos alcançar. Portanto, não definir sequer este tipo de objetivos, porque a pessoa depois vai estar sempre a cobrar-se a si e a cobrar ao próprio profissional, como é óbvio, não é? Por isso há que haver muito cuidado como se redirecionam estas questões, tem que haver sempre muita sensibilidade, muita empatia e muita consciência daquilo que se vai fazendo e, portanto, é realmente um processo terapêutico a todos os níveis, não é só terapêutico a nível de psicologia, mas também da nutrição e também da psiquiatria, não é? A própria pessoa encontrar o que para ela é terapêutico e o que para ela ajuda, não é? Porque a autonomia está sempre do lado de lá, não é? Mas nós vamos dando luzes, vamos redirecionando alguns caminhos, mas a pessoa tem que aderir, não é? E para isso muitas vezes tem que haver ali avanços e retrocessos, e é isto que é bonito na nutrição e em particular, porque são dados vários caminhos, nunca são dados todos ao mesmo tempo, obviamente, mas há sempre uma alternativa. Se não funciona, vamos encontrar outra alternativa, não é? E isto, partindo já aqui um pouco para a minha intervenção, não é só chegar à consulta e esperar pela próxima, tem que haver um follow-up, tem que haver uma continuação. Temos que estar realmente, enquanto profissionais, integrados no processo, não é estar só à espera da próxima consulta. Não digo estarmos sempre colados, não é? Porque isso depois a pessoa também não desenvolve mecanismos de coping que a ajudem a ultrapassar momentos desafiantes, mas mostrar que realmente o apoio existe, não é? Não é só no final da consulta, qualquer coisa estou aqui. Não, passado uma semana, duas, dependendo da periodicidade das consultas, realmente comunicar com a pessoa e dizer-se que estamos ali presentes, passa-se alguma coisa, até porque pode haver vergonha, pode não haver à vontade para isso, porque foi a primeira consulta, e isto eu acho que é altamente diferencial e altamente motivador, a pessoa perceber que tem ali alguém que está ali realmente a cada passo que for necessário. E não estar só a cada consulta. Queria só fazer este pequeno acrescento, porque é algo que eu faço questão de fazer em todos os meus acompanhamentos e que sei que faz a diferença, de facto. Sim, e é esse o nosso lema, nós estamos sempre cá para ajudar. Exatamente. Seja em qualquer área dos nossos serviços, o nosso lema é esse, a nossa missão. E este então foi mais uma conversa. Espero que tenham gostado da doutora Diana. Obrigada, Diana. Obrigada, Filipa. Obrigada a todos que assistiram. Se ficarem com alguma dúvida, por favor, enviem mensagem para. Pode ser para mim ou pode ser, mas acho que faz mais sentido para o Centro Bem Me Quero. Depois redireciono e eu terei todo o gosto em explicar melhor alguma coisa que não tenha ficado bem explicada ou algo que não tenha sido falado, estejam completamente à vontade. É isso, Obrigada. até porque o objetivo destes diretos é isso mesmo, tirar alguma das vossas dúvidas, trazer temas novos para que também vocês fiquem com um bocadinho de conhecimento. E lá está, o nosso lema é mesmo ajudar. Estamos cada vez mais a tentar apostar em serviços novos que se complementem um ao outro, né? Como já vimos aqui, temos vários serviços de nutrição, de psicologia e muitos outros que lá está, com uma equipa multidisciplinar, conseguimos acompanhar a pessoa de outra forma e aqui conseguem tê-lo. Também se vocês virem, tenham outro tema que gostassem que nós abordássemos, teremos todo o gosto, podem sempre mandar as vossas sugestões, dúvidas, e lá está, se estiverem a rever este direto, que ele vai ficar na nossa página mais tarde, e tiverem dúvidas sobre o assunto, podem sempre mandar, que eu passarei para a doutora Catarina e ela responderá com todo o gosto, assim que possível, não é? Claro, exatamente, exatamente. É isso mesmo. Fiquem à vontade. Obrigada a todos, obrigada Diana mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Com Até à licença. próxima a todos. Tchau.